Olha só, galera, eu não falei até agora do conflito Irã versus Israel, porque a gente sempre tem que ter muito cuidado para falar de temas geopolíticos e não parecer um trouxa. Quando eu acompanhei, tá, o que aconteceu no dia 7 lá, foi 7 de outubro ou 7 de setembro? 7 de outubro de 2023, aí o conflito Israel contra o Hamas, os vários momentos de virada de opinião pública. Hoje dá pra cravar que a opinião pública geral no mundo tá bastante anti-Israel sobre o que vem acontecendo. E agora isso aí escalando para um conflito Irã versus Israel. Ao mesmo tempo, a conversa que isso tem com o conflito Rússia versus Ucrânia, o papel dos Estados Unidos nessas duas coisas. Vamos lembrar que no começo do mandato do Trump, o Trump estava humilhando o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e propondo um acordo que interessava mais aos Estados Unidos do que a qualquer um. Depois o acordo não fecha, a guerra continua, o Putin começa a ter reveses. Ou seja, a análise de momento, tá, da geopolítica, que não parta para tomada de posições baseadas em por vezes um moralismo meio tolo, é difícil. É difícil. A gente pode tentar pegar padrões, tá, e tentar pensar, ok, a estratégia está sendo assim, assim, assado, o que eles vêm fazendo é assim, assim, assado, mas eu não quero cair num moralismo descabido, eu não quero cair na torcida tola, e eu não vou cair em nenhuma dessas coisas, tá? Por mais que eu acho que, por exemplo, Israel tem um direito de se defender e tem que exercer o direito de defesa dele contra o Hamas, e contra grupos terroristas que jogam um jogo que não é um jogo possível, eu não vou ficar aqui puxando o saco do Estado de Israel. Tampouco eu me afilio a certos protestantes que tem no Brasil que acham que o país Israel é o reino de Israel, do rei Davi, e aí ficam com certas infantilidades humilhantes. Eu acho que é uma humilhação o papel que certos protestantes se prestam e que papel de certa direita se presta, porque não enxergam o Israel pelo que Israel é, que é uma nação independente que trabalha fortemente para se proteger dos seus vizinhos e garantir o seu direito de subsistência. E ela fará por meio da força, acima de tudo. Tá? E será assim que essa nação vai sobreviver, porque não existe outro meio para Israel sobreviver. E não por conta de idealizações tolas que a direita faz. Tá? E se for para esse campo da idealização tola, não me incluam nisso, porque eu não vou fazer parte dessa turma. Mesmo eu sendo um cara, eu não tô com minha... Putz, eu tirei minha correntinha, tá, dos 57, das 57 vítimas, tá? Eu até faço shows com essa correntinha, tá? Eu não me afilio a isso, tá? Eu torço por Israel, e acho que Israel tem um direito de defesa. Agora a gente tem que analisar essas coisas no macro, tá? E também não vou me afiliar às pessoas que estão torcendo para o Irã ser soterrado, tá? Quando eu vejo pessoas torcendo para o Irã se ferrar, eu fico puto. Eu fico puto porque os persas são uma civilização mais antiga e mais séria do que os israelenses. Sim, os persas foram um dos grandes impérios da história da humanidade, antiquíssimo. Ciro o Grande, inclusive, foi o libertador do povo judeu que estava cativo na Babilônia, pra gente entender, né, a história desses caras, e o papel criador, né, e o papel governante de liderança que o povo persa teve ao longo da história é único. E torcer para que uma civilização como a civilização deles seja varrida, desapareça, é ridículo, e eu não vou me afiliar a uma coisa dessas, mas jamais, jamais. É que nem falar que a China tem que desaparecer do mapa, que os japoneses têm que desaparecer do mapa, que Roma tem que desaparecer do mapa, que a Índia tem que desaparecer do mapa. São civilizações milenares. A história desses povos se confunde com a história própria da humanidade, tá? E eu vejo muita coisa, muita incompreensão nas redes sociais, eu vejo muita besteira nas redes sociais, e eu vou começar aqui falando coisa que talvez o professor Ricardo vai ficar bravo comigo, mas eu vou dizer, porque, enfim, é o que eu creio. O Irã, ele tá sob uma dominação islâmica de muito tempo, que isso sempre sufocou a cultura deles. E eles, desde a chegada dos primeiros califados, desde a tomada deles, eles passaram por um processo de negação da própria cultura, tentaram fazer um apagamento da própria língua, houve um apagamento religioso, depois houve violentíssimas invasões túrquicas lá. Assim, é um povo que sofreu muito na mão de outros povos. E a última vez que isso aconteceu foi nessa Revolução Islâmica,
a gente não pode se esquecer que essa Revolução Islâmica, ela deu nos anos 80 com o Ayatollah Khomeini e outras lideranças deles querendo destruir as ruínas de Persépolis, porque eles consideravam que o passado ariano, iraniano, né, deles, era um passado que deveria ser apagado, porque eles só tinham que falar em Islã. Eu tô falando disso, eu tô falando de uma revolução islâmica que estava, vamos dizer, terminando por ter tratores sendo levados para Persépolis, para destruir Persépolis. E aí, né, uma pressão, né, e um regime que é opressivo, pode não ser tão opressivo quanto as pessoas falam, mas é opressivo, um regime opressivo que, desculpa a redundância, oprime os mais criativos e capazes dos povos daquela região, que são eles. O povo mais capaz ali daquela região, talvez o único povo capaz de produzir intelectualmente, como os israelenses ali naquela região. Talvez a gente possa incluir ali os turcos, tá? Sempre foram um dos grandes povos da história da humanidade, sempre tiveram uma noção de nobreza, sempre foram, em termos de inteligência, em termos de arquitetura, em termos de arte, em termos de guerra, em termos de administração, um dos povos mais avançados da humanidade. É um entreposto, né? Entreposto não, desculpa, é um enclave. Eles não são exatamente enclave, mas é um lugar que o mundo se cruza, né? Se a gente pudesse falar onde está meio que o umbigo do mundo, se vocês olharem direitinho o mapa do mundo, onde estão as civilizações ali na Eurásia, e a própria conexão através do Oriente Médio você vai ter com o norte da África, o Irã está numa posição única, né? O famoso platô iraniano. Então eles são um povo muito especial, numa terra muito especial, que possui influência sobre a nossa vida e o nosso modo de ser mesmo aqui, tá? Os povos indo-iranianos tem muitas ramificações. Eu posso dar um exemplo, tá? Os alanos, que o tema alano é uma corruptela de ariano. Os alanos, eles eram um dos grandes povos bárbaros, se mesclaram aos germânicos, cruzaram a Europa, foram parar inclusive na Península Ibérica, tá? Há um tiquinho de sangue alano em quase todos nós aqui no Brasil, tá? Eles foram grandes homens a espalhar a ideia de cavalaria, porque esses caras, a grande cavalaria pesada é uma invenção dos povos indo-iranianos em certa medida, tá? Então os indo-iranianos são meio que pais, vamos dizer, dessa noção de cavalaria. Outros povos indo-iranianos, os citas, os sármatas, são povos, vamos dizer, brabíssimos da antiguidade, povos dos mais incríveis, povos dos mais capazes. Dizem que o nome Catalunha, tá? Checa aí no Google, Riso, vem de Gotalânia, né? Que é uma mistura de godos com alanos, tá? Aqui ó, Gotalanda, o terra dos godos, mas é que já falaram de Gota-Alânia. O Riso tá botando aí, ó. Outras versões, desce aí. Isso aqui, ó. Existem também outras versões, como a de que o nome pode vir da mistura de godos com alanos. O termo Catalunha é usado pra... Entendeu? Eles foram parar lá, tá? Volto a colocar. A interferência deles nas religiões antigas, a ideia dos magos, né? Os magi que vêm ali desse mundo, ela é muito, muito, muito poderosa. E qualquer tentativa que rolar de reduzir o povo iraniano a uma caricatura não vai rolar. Eu vejo com bons olhos a guerra no sentido de que ela pode precipitar o fim de um regime que não é popular, e há muito tempo não é popular, e que serve, infelizmente, para manter um desses povos incríveis da história da humanidade atrás dos seus pares. Porque o lance é o seguinte, o Irã, e eu não tô falando assim, viva as mulheres de mini saia. Eu acho aquele papo que a direita fica fazendo, que é um papo chola. Tipo, não, nossa, bom era o Irã com as suas mulheres de mini saia. Qual é a pira que vocês têm de colocar suas mulheres de mini saia? Sabe, tipo, é um caquismo cultural? Ou tipo, não tem parada gay em Teherã. Ok, foda-se, né? Parada gay é um símbolo de uma grande evolução civilizacional. Não é sobre isso, no entanto, indo nessa. Eu acho que o sistema, né, opressivo da Revolução Islâmica impede o Irã de ser uma gigantesca potência, como ele deveria ser. Tem uma população grande, uma população de alta qualidade, tá? É um país que poderia servir de contrapeso a outras potências regionais. Você tem a Rússia acima dele, você vai ter o Paquistão e a Índia logo abaixo, você tem a Turquia, você tem a China pro leste, tá? O Irã pode ter um papel, como sempre teve ao longo da história humana, gigantesco hoje.
O cara, eu curto minissaia na mulher dos outros. Pessoal, ajude essa live com seu like. Seu like é de graça. Veja isso, os caras, o Nick Game. Renan, pare com isso. O Irã é um estado falido e conquistado desde o grande jogo entre Rússia e Inglaterra. Sim, porque o mundo começou há 250 anos atrás, né, cara? O mundo começou há 200 anos atrás. O Irã, meu amigo, o Irã é potência. É potência lá desde 500 a.C. Quando juntaram aquelas tribos de homens nômades, fazedores de guerra a cavalo, e essas tribos enfrentaram os medos, que era um povo um pouco mais a noroeste ali deles, e essas tribos unificaram os povos ali, e aí invadiram a Babilônia, com um dos maiores homens da história da humanidade, com o grande Ciro o Grande, Ciro I o Grande, aquele que Alexandre via como o maior, aquele que o Alexandre via como o maior. O Ciro, porque as pessoas ficam nessa, eu vejo na direita umas coisas que me dá né, urticária, como se os iranianos fossem um bando de toscos, bárbaros, e os israelenses muito superiores. Nunca foi assim. Os israelenses foram libertos pelos persas. Foram libertos, só pode voltar ali, porque eram escravos lá na Babilônia. E seriam escravos lá, iam ficar escravo na Babilônia. Ciro Grande libertou eles. O Ciro invadiu os povos da Anatólia, foi ali pra Armênia, construiu o Império Persa, e aí depois os seus descendentes, não os descendentes diretos dele, mas outros reis persas, construíram o império mais poderoso do mundo à época, que foi cair justamente na mão do Alexandre, né, e sofreu demais para enfrentar os gregos, mas dominaram até o Egito, que era outro grande império da antiguidade, tá? Então a gente tá falando de um horizonte milenar. Aí os caras, não, porque o que é 200 anos pra eles? É igual a China. Não, a China ficou muito mal do século XIX pra cá, sim. Sim. E bota 2000 anos atrás, a China era a China. A gente tá falando de outra coisa, velho. E o ponto é o seguinte, cara. A gente não pode diminuir esse povo, que é um povo que está num regime muito ruim. E que se essa guerra, e nesse ponto eu torço muito por Israel, se essa guerra tiver como consequência, que eu acho que não terá, eu não tô me afiliando a nenhuma sensação mais otimista, mas se essa guerra redundasse numa libertação do regime para algo diferente, eu não tô falando aqui em agora as iranianas vão ficar de minissaia e vai ter parada gay, eu acho que seria uma derrota para eles se tornar, vamos dizer, uma cópia mal feita de um país do Ocidente. Tá? Um país culturalmente decadente do Ocidente, que é o que o Ocidente virou, né? Que viria outra coisa, viria um país islâmico com tradições, mas com um regime diferente, e que saia dos embargos, cresça economicamente, militarmente também, e seja um bom entreposto. Seria maravilhoso, seria definitivamente maravilhoso. É uma das grandes civilizações, é uma das grandes culturas humanas num regime que reprime sua potencialidade. E é verdade que reprime sua potencialidade, sim. Tá? O cara botou, o nome do país é Irã recente, antes o nome deles era Pérsia, vídeo mapas da Segunda Guerra Mundial. Na verdade não, cara, isso é uma besteira. Os iranianos, eles se definem como arianos ou iranianos desde sempre. Aquela terra é a terra, chama Ária. Etnicamente eles são arianos, como os outros povos ali daquela região. E eles veem aquilo como uma terra ariana. Não entrem em assuntos, vamos dizer, em que esse tema é tabu, o do homem do bigodinho, que eu não vou citar o nome dele aqui, né? Mas não é, eles eram, é o nome correto e tem problema tanto que eles adotaram o uso e é um uso preciso. Até porque os persas, vamos entender uma coisa, os persas são uma das muitas tribos arianas que tem lá. E Irã é apenas uma construção derivada de área, de ariano. Um iraniano é um ariano na prática. E é basicamente isso, né? Os persas, eles são uma das tribos. Foram por muito tempo a principal tribo, mas nem sempre. Houve um período, por exemplo, logo após o Império Seleucida, o reinado dos Seleucidas, ali que foram Seleucas, deve ser é que eu, enfim, inglês, eu vejo só material em inglês, Seleucas. É o império que basicamente cresceu da Babilônia para a região do Irã. E
enfim, se estabeleceu ali um império helênico, né? Eles caíram na mão dos partas. Os partas eram um povo mais a leste, de cavaleiros um pouco mais tradicionais, grandes homens da guerra, cavaleiros montados especialmente, e os partas estabeleceram um novo império. Eram os partas a enfrentar os romanos. Foram os partas que impuseram uma derrota humilhante ao Crasso, né, um dos 3 do triunvirato junto com Pompeu e com César, tá? Os partas, olha que isso é a história do Irã, é isso? Esse aqui é um site que eu achei esses dias que você vai movendo a timeline aqui, ó, ele vai atualizando. Ah, que legal. Então volta aí. Olha que legal. Volta aí. Vamos voltar para 600. 600 não, 600 de Cristo. Aqui. Então, ó, como você pode ver ali, ó, em 600 a.C. você tinha os Medos, né, que, enfim, era uma das tribos principais ali dos arianos, né, dos iranianos, um povo indo-iraniano, e eles dominavam ali na região os persas, né, ou Fars, como alguns falam. Eles eram um povo menor ali, né? Aí vai indo com o tempo, ó, vai avançando. De repente, né, os Medos, eles têm uma guerra, eles têm um problema deles com os babilônios, e aí o que vira Aquemênida é a dinastia Aquemênida, que vem em pouco tempo, esse amarelão, né, Riso? Volta um pouquinho, volta. Olha em pouco tempo, ó. Vem o Ciro Grande, ele toma todo o território dos Medos, vai, invade a Lídia, toma a Babilônia, e aí vai indo. Olha só, vão tomando o Ocidente Próprio, toma a Judéia, invade o Egito, olha o tamanho que os caras ficam. E aí eles não conseguem conquistar a Grécia, né? E aí vem todo aquele drama, né? A vitória que os gregos tiveram, aí eles são sucedidos, veja só, tem um pequeno período do Império do Alexandre, que é tal azulzinho, né? Macedônia, tal, vai lá. E aí é Seleucidas, esse amarelo que tá aí, são os Seleucidas que duraram um tempinho legal. E eles são sucedidos ali pelos partas, ó. Parta, aquele roxinho que surge, tá? Os partas vão crescendo, vão tomando os Seleucidas, tomou tudo dos Seleucidas. E aí os partas vão ficar brigando lá com os romanos, pode indo, até aparecerem os sassânidas, tá? Que aí é uma revolução persa sassânida que se constrói, ó, tá indo os partas, aí virou os sassânidas. E aí os sassânidas ficam ali, vão indo sassânidas, viram um grande inimigo depois dos próprios bizantinos, até via a invasão dos árabes, e aí depois eles vão virar a dinastia abássida, que prossegue aí. E aí você vai ter os turcos ali, e enfim. E aí todo o sofrimento, né? Que ali você vai ver que tá ali onde tá o Irã, vira Seljuk. Aí são os turcos, e aí os turcos, assim, o que os turcos fizeram lá, tá? Os turcos fizeram limpeza étnica com os iranianos. Aí o que eu quero dizer é, o grande povo iraniano sofreu e padeceu na mão de outros povos ali demais. E dali foi só sofrimento ali pra frente. O site chama oldmapsonline.org. Eu vou mandar o link no chat, caso que alguém queira dar uma fuçada depois da live, porque agora você tem que que burro, né? Tem uns caras bem burros, né, cara? Um cara botou assim, o que te falta? O Renan tá romantizando o Irã por causa do amiguinho Ricardo. Que burro, eu tô discordando de algo que o Ricardo defende. Eu tô discordando, você é burro, meu amigo, você é bem burro. Cada uma, né, cara? Cada uma. Eu tô falando, assim, eu acho que é importante que, vamos dizer assim, essa guerra redundar numa mudança de regime, que eu não acho que vai acontecer. E aí o que eu acho, tá? O que eu acho das consequências dessa guerra. Eu vejo o Trump brincando como se fosse O Trump, ele tá num game novo em que os Estados Unidos não são mais o que eles eram, né? Você imaginava a antiga postura regimental e imperial dos Estados Unidos, em que qualquer conflito, você pouco via o presidente norte-americano falando, e quando vinha uma posição um pouco mais dura, ela era clara e direta. Hoje, você fica vendo tweets, né, meio... aqui e ali pintando tweets soltos à torto e à direito vindo do presidente americano, como se ele estivesse usando as redes sociais para ficar passando uma bravata aqui, depois uma ameaça ali, agora ele avisa, evacua em Teherã, aí faz isso, faz aquilo. É um novo mundo, tá? Não deixa de ser esquisito isso para todos nós, que o mundo que a gente tá vivendo, ele tá cada vez mais inseguro, e a gente está normalizando. A gente está normalizando que existe uma guerra envolvendo Israel e o Hamas, que existe uma guerra com proxy que envolvia Hezbollah, Irã. Existia ali os Russi ali com os Houthi, não sei como é que se fala, ali com
com o Irã, toda aquela briga ali no Golfo Pérsico, aliás, uma região, né, cheia das tretas. E agora um conflito aberto envolvendo Irã e Israel, enquanto a guerra Rússia e Ucrânia continua. Você tem conflitos que podem estar acontecendo na Geórgia. Você tem a tão aguardada treta envolvendo China e Taiwan. Índia e Paquistão. Índia e Paquistão, verdade. Tivemos Índia e Paquistão agora. Então, se vocês olharem direitinho, o pau tá comendo, o pau tá começando a torar. E, assim, vamos botar aqui, Índia tem bomba atômica, Paquistão tem bomba atômica, Israel tem bomba atômica, Rússia tem bomba atômica. Tá rolando, meus amigos. Não é que tá rolando uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial. Mas, assim, a temperatura do mundo vem esquentando. E a postura norte-americana vem ficando diferente. De um lado é a fraqueza do Biden, com o discurso que já estava morto, e agora o clown do Trump, que fica se comportando de uma maneira meio boba. Eu não sei identificar até o momento, tá, se essa política externa do Trump só tá sendo errática e meio boba. Na questão Rússia e Ucrânia me pareceu errática e boba, que ele tava com uma postura até certo ponto e depois não conseguiu acordo nenhum. E aí a Ucrânia seguiu o jogo dela, inverteu inclusive agora ele mesmo, os Estados Unidos mesmo tem que, né, continuar sustentando o esforço de guerra ucraniano. Então eu olho e vejo aqui, né, eu não sei exatamente o acerto, mas os fãs do Trump sempre estão com muita certeza de que ele tá mandando bem, que aí tem uma grande estratégia. O Orlando é um entusiasta do Trump em grande medida. Então eu fico olhando, né? Fico olhando porque eu não consigo afirmar categoricamente, e também não vou adotar a postura de falar, eu tô torcendo pro Trump aqui, ou o Trump ele tratou muito mal o Zelensky naquela reunião, então eu não gosto do Trump. Eu não posso fazer isso. Eu não posso e não vou fazer isso. Não cabe eu ficar aqui torcendo, eu acho que o cara é bonzinho, outro é malzinho. Isso no fundo é propaganda.